Bendito para sempre seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nesta oportunidade cumprimentar a todos os ouvintes do programa Ecos do Calvário com a gloriosa paz de Jesus. Isaías, no capítulo 40, versículos 26 ao 31, nos diz a palavra de Deus: Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chamas a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos por este momento de estarmos na tua presença para te louvar e bendizer o teu santo nome. Deus eterno e glorioso, que nesta noite a tua mensagem será ministrada, os louvores, fale ao coração daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus e que eles possam render-se a Deus, receber a Cristo como Senhor e Salvador. Pai amado, abençoa grandemente a tua igreja, prepara os teus servos, tuas servas, para estarmos diante de ti, em espírito e em verdade, esperando a volta gloriosa de Jesus, que pode ocorrer a qualquer instante. Pai amado, abençoa o pastor Olavo e sua família, guarda-os, abençoa-os, irmão Kelly e família, o Joseph que está conosco também aqui, o pastor Henrique de Castro, toda a sua família e todo o povo de Deus. Abençoa minha esposa, meus filhos, minha família, meu netinho e toda a igreja do Senhor aqui na terra, pastor Erivelto e todo o povo de Deus. Nos ajuda, Senhor, a estarmos vigilantes e andarmos na tua presença, te agradando e te glorificando. Pai, nos dá um programa abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. São 20h08 em Fortaleza, não é em Fortaleza, é na Grande Jurema, o programa Ecos do Calvário, que tem o comprometimento de adorar o nome de Jesus e pregar a sua santa e bendita palavra. Hoje estamos com o nosso querido pastor Olavo, servo de Deus, homem de Deus, que daqui a instantes trará a mensagem da palavra de Deus, o nosso historiador, irmão Kelly, e aqui o sonoplasta competente, irmão Joseph. Aleluia. E vamos abrir já os microfones para o Olavo, trazer as suas saudações iniciais, mas daqui a pouco estará pregando a palavra de Deus. Pastor Olavo, prazer, a paz do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, pastor Zé Ivan, irmão Kelly, companheiro que está aqui conosco, a todos os ouvintes, que Deus possa continuar abençoando. E estamos aqui mais uma vez no programa Ecos do Calvário para fazer aquilo que Deus, aleluia, tem colocado no nosso coração. Um beijo aí para minha esposa, meu netinho, meus filhos e para todo o povo de Deus que nessa noite está em sintonia com o programa Ecos do Calvário. Bendito seja Deus. Quero abraçar nesta noite a Darlane Sampaio,
minha sobrinha, que está ouvindo o programa Ecos do Calvário, e Deus abençoe a ela e seu esposo, toda a sua família. Obrigado pela audiência. Divulgue o nosso programa Ecos do Calvário, que preserva as boas músicas, como também a ortodoxia da palavra de Deus. Então, o programa Ecos do Calvário tem esta finalidade de glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor e pregar a sua santa palavra. Quero também abraçar os nossos colaboradores. E se alguém tiver desejo de nos ajudar, ligue para o meu celular e nos ajude, né? Glória a Deus. Aqui os nossos colaboradores do programa Ecos do Calvário, pastor Francisco Erivelto Gonçalves, nosso pastor presidente, pastor Erivelto Júnior, pastor Messinho e vereador de Calcaia, um homem de Deus e que tem feito um trabalho importantíssimo no nosso município. O pastor Fernando, lá do Encontro das Praias, né? Um abraço para ele. Pastor Anísio, irmão Sansão, um abraço para ele e sua esposa. A irmã Conceição, mãe do Kélio. Pastor Natanael, o evangelista Hugo Pontes, um abraço para eles. Pastor Flávio Aderaldo, presbítero Messias, irmão Misael, grande cabeleireiro, tanto ele como a sua esposa. O pastor Adailton, o irmão Jofre, grande profissional na área da construção. Pastor Osiel, pastor Olavo, lá do... José Maciel, lá do 020. Um abraço para o nosso querido pastor Osiel e o nosso pastor, deputado federal, doutor Jaziel, que sempre nos ajudou, sempre nos ajuda. Um grande abraço para ele. E o presbítero Nascimento, o homem que conserta óculos, conserta tesouras e tantas outras coisas. Um abraço para vocês. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. E vamos, nesta oportunidade, ouvir uma palavra do irmão Kélio e daqui a instantes estaremos ouvindo mais louvores e a pregação da palavra de Deus. Um abraço também para o pastor Henrique. Grande abraço, grande comunicador, homem de Deus, meu amigo, gente da melhor qualidade, viu? Pastor Henrique é uma bênção de Deus, uma pessoa humilde, abençoado por Deus. Nós somos amigos há muitos anos, desde a Rádio Vida, e Deus abençoe ele e toda a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mandando meus abraços tradicionais para minha mãe que está ouvindo, ao Eude, o rapaz cheio de saúde, graças a Deus, e a todos os que estão ouvindo o programa Ecos do Calvário pela Efraim 92,1, das 8 às 21 horas. E também não deixe de prestigiar o canal no YouTube, EC Ecos do Calvário, que lá você poderá se inscrever, curtir os vídeos, dando aquele joia. Curta, compartilhe e comente. Glória a Deus. A palavra de Deus que vou dar essa rápida reflexão é em Abacuque, capítulo 1, do 1 até ao 4, conhecido até por alguns, né, que se aprofundam mais nas Sagradas Escrituras. A profecia que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta razão, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Meus queridos e meus nobres, obviamente, quando vamos analisar o mundo como um todo, nós vemos que isso não era apenas um flagelo que ficou localizado apenas no Israel idólatra,
no Israel desobediente. O que temos aqui é fruto de uma espiritualidade que se manifesta até hoje, ao qual tal espiritualidade ela advém da desobediência a Deus. Certamente disse Billy Graham num bilhetinho a George W. Bush, depois dos atentados de 11 de setembro, ele disse: a América esqueceu-se de Deus. E quando vamos analisar o que Abacuque ele fala, essa questão da justiça sair distorcida, como já disse, não era apenas do Israel idólatra, mas é uma manifestação ao qual simplesmente adveio, primeiro pela desobediência ao Senhor, ao qual, como diz o Salmo 42, versículo 7, um abismo atrai outro abismo. E o ato do homem semear na carne também colherá na carne. Tudo aquilo que o homem planta, isso também ele ceifa. Se as pessoas quisessem cada vez mais obedecer ao Senhor, não uma espécie ritualística fria, ao qual simplesmente a pessoa fica em um lugar sagrado e depois que saem, simplesmente vivem suas vidas como se Deus não existisse para elas, mas sim um grande, rico e maravilhoso relacionamento com Deus, nós teríamos uma sociedade cada vez mais justa. Não haveria esse tipo de coisa, porque haveria homens tementes a Deus dentro do contexto da própria sociedade. Não haveria gente se corrompendo. Assim, temos o fato. O paganismo, ele desenvolve a injustiça. Uma religiosidade meramente legalista também desenvolve a mesmíssima coisa. E vocês sabem por quê? Quando vamos analisar, meus nobres, Romanos, nos 2 primeiros capítulos, fala que há injustiça entre os pagãos, que primordialmente desobedecem a Deus, e há injustiça entre os legalistas, que fingem obedecer a Deus. Então, as coisas estão no mesmo balaio. Por isso que Jesus ele falou àquela mulher em João capítulo 4. Deus procura adoradores que fazem o quê? Que o adoram em espírito e em verdade. E por que Jesus teve que dizer isso? Simplesmente para não somente quebrar a distância entre judeus e samaritanos, mas colocar estritamente aquilo que satisfaz o coração de Deus, que é uma alma que o ama acima de todas as coisas. Por isso que o Salmo 51 diz que Deus não rejeita um coração contrito. Então, o que é que podemos avaliar dentro do contexto dessas noites, queridos? É de que Jesus, ele ama quem o busca, mas não o busca de uma forma mecânica, fria, vazia. Ele ama quem o ama de verdade e coloca Jesus acima de qualquer coisa. E por isso mesmo, só vamos ter uma sociedade justa quando as pessoas aprenderem que amar a Cristo não é amar a religião, mas sim amar a Cristo é amá-lo acima de toda e qualquer coisa. Pastor José Ivan. Glória a Deus, reflexão excelente. Você que ouviu, aplique na sua vida e você verá as bênçãos do Senhor sendo derramadas na sua vida. Meus amados irmãos, você pode interagir conosco. Vou dar 2 telefones, o zap da rádio e o meu celular. O zap da rádio é 9299-7396. É esse, Joseph?
Repetindo, 9299-7396. Você pode gravar um áudio e mandar para nós e nós colocaremos no ar. E também o meu telefone para você entrar em contato conosco é o 999 50 82 80. Bendito seja o nome de Jesus. Ouviremos agora o cantor Luiz de Carvalho, Vamos, mas vamos mesmo de coração quebrantado adorar o nosso Deus. 20 horas e 26 minutos, programa Ecos do Calvário, transmitindo a mensagem da Palavra de Deus. Esta é a competência da igreja, de evangelizar, de pregar a Palavra de Deus, e a competência do Espírito Santo é convencer e converter o pecador. Portanto, você que está nos ouvindo nesta noite, está ouvindo a Palavra de Deus, tem toda a oportunidade de aceitar a Palavra de Deus, de receber a Jesus como seu Salvador. E repetindo o nosso telefone, ou o zap da rádio, para você comunicar-se conosco, pedir oração, trazer uma palavra, um testemunho. O telefone da rádio, do zap da rádio é este, 92 99 73 96. E o meu é o 999 50 82 80. Louvado seja o nome de Jesus. Cantor agora, Vitorino Silva, meu tributo, e ofereço a todo o povo de Deus que está em sintonia com o programa Ecos do Calvário, pela Rádio Efraim 92,1, conectando você a Jesus. 20 horas e 34 minutos em Fortaleza. Meu Deus, só digo Fortaleza, João. Não aprendo mesmo, não. É Calcaia, Jurema, né? Meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você tem promessa de Deus na sua vida? Não desista, não desanima, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o Senhor é quem ajuda, é quem fortalece, é quem anima, é quem dá o estímulo, é que dá a força. Portanto, continue firme com Jesus. Não desanime. Você é servo de Deus, serva de Deus. Se você espera nas promessas do Senhor, com confiança, realmente crendo, saiba que você será renovado, as suas forças serão renovadas e você vencerá em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nesta oportunidade, são 20 horas e 35 minutos, vamos ouvir o nosso querido pastor Olavo trazendo a mensagem da Palavra de Deus, e você ouça a palavra e creia em Jesus para ser salvo. Eu dizia lá no Cambeba hoje, que eu preguei lá no Cambeba, sobre o capítulo 8 de Romanos, e lá eu dizia o pastor Antônio Gilberto, ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Então você vai ouvir a palavra de Deus, aleluia, creia na Bíblia e você será salvo em nome de Jesus. Amém. Pastor Olavo. Meus queridos irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. E nesse momento nós vamos trazer aqui uma reflexão rápida, não vou tomar muito tempo para os irmãos, mas que você ouça com atenção para que Deus possa falar ao seu coração. Livro de Êxodo, capítulo 14, Deus traz uma palavra para Moisés, dizendo assim: então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Muitas vezes na vida da gente, a gente fica sem tomar decisões, fica na dúvida daquilo que Deus coloca no nosso coração. Quero dizer a você nessa noite que tire isso da sua mente, do seu coração, e tudo aquilo que Deus colocar no seu coração, para que você venha fazer algo, não pense duas vezes não. Se Ele mandar você sentar,
Mesmo você sabendo que não tem uma cadeira atrás de você, pode sentar, que eu tenho certeza que Deus, ele vai estar do outro lado para lhe segurar. Porque o nosso Deus, ele é tremendo. Quando ele fala isso para Moisés, ele está dizendo: Moisés, por que tu ainda clamas a mim? Por que tu ainda pede alguma coisa a mim? Diz o povo que marche. Ele estava dizendo que a vitória já estava garantida. Ele estava dizendo a Moisés, aleluia, que não haveria mais necessidade dele estar pedindo alguma coisa a ele. Ele só determina aquilo que ele já preparou para o seu povo. O povo estava numa guerra, numa luta espiritual e no sofrimento. E Deus contemplava tudo aquilo. E naquele exato momento, naquela passagem que eles estavam ali, aleluia, que de um lado estavam ali os montes de Baal-Zephon e o outro de Migdol, e na frente tinha um mar. O povo estava querendo saber para onde é que Moisés iria resolver como ele iria resolver aquele problema. Mas Deus já tinha resolvido aquele problema. Moisés é que não tinha entendido ainda a mensagem do Senhor. E ele diz ao povo que marche. A igreja do Senhor, ela não pode estar parada. Ela tem que marchar. O povo de Deus tem que entender que nós estamos passando dias difíceis nessa terra, estamos passando por momentos cheios de dificuldade, o mundo inteiro num desafio muito grande, o pecado tem aumentado, tem se multiplicado, coisas horríveis têm acontecido, e a Bíblia diz lá em Mateus que é o começo do fim. Ainda não é o fim. Mas a igreja ela tem que estar de pé e pronta para marchar. Como disse o pastor Zé Ivan nessa noite, a igreja ela tem que ser sábia para ler a Bíblia e entender. Porque dentro desta palavra, aleluia, dentro deste livro, está exatamente a nossa salvação. Deus está dizendo a nós como nós devemos seguir em frente para que a gente não perca, aleluia, a nossa salvação. O Senhor, ele está nos dando essa oportunidade. E tudo que vem acontecendo na terra, se você analisar e for para dentro da Bíblia, aconteceu tudo isso lá atrás. E quando acontecem essas coisas, que o mundo entra nessa depravação, nessa luta espiritual, nessa carnalidade, Deus, ele entra com as suas mãos sobre a face da terra. E o Brasil está passando por essa dificuldade. E a gente conversando aqui, a gente entende que se o povo não se voltar para Deus, se a igreja não se levantar, se a igreja não marcar para frente, orando, jejuando e buscando, aleluia, uma condição com Deus para que ela possa atravessar esse mar de sofrimento, de luta, de tudo que está acontecendo, nós vamos passar por uma grande dificuldade. E você vai até dizer assim, é o fim. Pode ser só o começo do fim. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Marche. Coloque sua fé em primeiro lugar. Se levante. Ande com seus pés. Ande com sua fé. Tem um hino que diz assim, se a gente colocar a nossa fé em ação, nós vamos ter vitória. Então a igreja precisa só ter a certeza que Deus já mandou a gente ir em frente, marchar, ir para o caminho da vitória, porque Ele já tem aberto as portas do céu para mim e para você. E nessa noite, você que ainda não aceitou Cristo, você que ainda não conheceu a Jesus, abra o seu coração, aleluia. Deus está dizendo para você nessa noite, marche, vá em frente, que a vitória é sua, em nome de Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou Jesus, se ajoelhe nesse momento, entregue sua vida a Jesus, e depois, para a glória do nome de Jesus Cristo, ligue aqui para o programa, se não for hoje, mas ligue em outra oportunidade. Eu aceitei Jesus, ali através do programa Ecos do Calvário, e isso vai nos alegrar, vai nos dar força para que a gente possa continuar também marchando, sabendo que nós estamos no caminho certo, aleluia,
e levando a palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Bendito seja Deus, 20 horas e 47 minutos, programa Ecos do Calvário, exaltando o Rei Jesus. Mais uma vez, quero orar e agradecer a Deus pelos nossos colaboradores, o pastor Erivelto, nosso pastor presidente, pastor Erivelto Júnior, pastor Messinho, pastor vereador de Calcaia, pastor Fernando, pastor Anísio, irmão Sansão, a irmã Conceição, pastor Natanael, evangelista Hugo Pontes, servo de Deus, meu querido pastor Flávio Aderaldo, presbítero Messias, irmão Misael, grande profissional, pastor Dailton, irmão Jofre, pastor Osiel, doutor Jaziel, está tudo rimando, e o presbítero Nascimento. Deus abençoe grandemente, glória a Deus. A nossa Assembleia de Deus localiza-se na Avenida Joaci Sampaio Pontes, 1891, a chamada Igreja Redonda, uma igreja de refúgio. Irmão Kelly, irmão Olavo, nós estamos vivendo dias de muita treva, de muitas trevas, de densas trevas, de falta de ética, de moral. Vocês viram o carnaval quando eles, de uma forma consciente, inspirada por Satanás e pela má índole do ser humano, as críticas e os ataques foram feitos à igreja do Senhor Jesus. Vocês viram tudo isso na televisão, né? Nas mídias. Então, irmão Kelly, o que nós devemos fazer? Orarmos mais, como falou o pastor Olavo, nos levantar em oração, em jejum, e irmos para o campo de batalha, levando o Evangelho de Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor, ela é que transforma o ser humano, para que essas pessoas... Porque é o seguinte, a Bíblia diz assim, Deus não se deixa escarnecer por ninguém. O que o homem plantar, o que acontece, vai colher. A escolha é opcional, mas a colheita é obrigatória, irmão Kelly. Pastor José Ivan, ouvintes, vamos colocar o seguinte. O carnaval, dentro do contexto brasileiro, boa parte do brasileiro não gosta de carnaval. Isso aí é comprovado até em umas pesquisas aí. Porém, a mídia, esta mesma mídia que também ataca a igreja, essa mídia no qual favorece, né, as grandes indústrias da morte, né? Quais são elas? Né? É aquilo que o carnaval se alimenta. O fumo, bebida, as drogas, a prostituição. E eles colocam isso como se fosse o destaque, né?